Tudo, Olá, Fernanda, tudo bom? tudo ótimo. A gente já vai começar. Vamos nos Aguardar as organizando pessoas aqui. entrarem. Adorei a música Não é ótima, né? Adoro Coldplay. também. Música para sexta-feira mesmo. Estamos fechando juntos aqui. Tem que ver. É, aos poucos as pessoas vão entrando, tá chovendo, né? É sexta-feira chuvosa aqui em João Pessoa, né? Tá uma noite agradável. Tá bem agradável. Boa noite, Adorei. Fernanda. Alexandre entrou agora também. Isso, sejam todos bem-vindos, né, Fernanda? Isso. Bom, acho que já dá para a gente ir começando, né? Eu Isso. vou, primeiramente, dar uma boa noite a todos que estão aqui conosco nessa live, e convidar uma pessoa muito especial para iniciar esse momento conosco, que é a inspiração da Blue Read Idiomas, e vai sentar aqui junto comigo um minutinho para a gente dar uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Boa Silvana. noite, Áurea. Tudo bom? Tudo bem? Que bom Boa noite. encontrá-la. Então, nesse momento, né, que estamos reinventando a nossa escola, eu quero agradecer a participação de todos, e em especial a você e a Fernanda, que são as professoras classificadas como as top. Amém, obrigada. E todos já tenham um bom proveito dessa palestra, deste bate-papo, e a importância de aprendermos em qualquer idade, em qualquer momento e em todos os tempos, não é isso? É verdade. Ok? Um Ok. beijo grande para todos. Obrigada, Pois é, Áurea. pois é. Então, Eu antes da gente reitero, começar, eu reitero as suas oi, Simone, vou palavras, falar. Fernanda. Eu reitero as suas palavras. Ela é uma inspiração para todas nós, não é? Sim, é verdade. De É motivação, verdade. de longevidade, de não desistir, de persistir. Ela é minha inspiração também. É, Pois é, é a nossa Obrigada. inspiração. uma pessoa que passa segurança demais, né? Passa É, segurança. Quando a gente a vê, quando eu a vejo nos eventos, quando eu a vejo, eu digo, oh, coisa boa, né? Dona Áurea está aqui presente. Eu quero ser ela é assim. a fonte de energia. É verdade. Então, olha só, para todos que estão aqui conosco hoje, como a Dona Aura acabou de falar, nós somos a Blue Read Idiomas. Para quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho sobre a Blue Read, breves linhas. Para quem tiver mais interesse, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós estamos também com os telefones, então caso alguém se interesse e esteja nesse momento procurando por alguma atividade, né, principalmente nesse período de quarentena, estamos à disposição, tá? Então, a Blue Media, ela é uma escola de idiomas para adultos, né? E que vem aí para João Pessoa mudar um pouquinho, ressignificar o que é aprender inglês. E com isso, a gente vem ganhando espaço, né? Com
com relação ao tipo de ensino que a gente aplica, é o que a gente vai conversar um pouco mais hoje com a nossa convidada especial, que é Simone Moura, que é especialista em psicologia positiva e em psicologia empresarial também. Então, Simone, Verdade. para a gente começar, também gostaria de agradecer sua presença e o seu convite, né? E também dizer que seja bem-vinda a essa nova atmosfera, né? Que aplicar o inglês de forma diferenciada e a gente vai, ao longo do nosso bate-papo, conversar um pouquinho sobre tudo que a gente pretende com essa proposta. Então, veja só, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que está assim, muito na cabeça das pessoas que nos seguem e que têm interesse. Não pode não parecer, mas eu já estou na casa dos 40. Esse ano eu entro na casa dos 40. E fico imaginando, né, quem já está aí um pouquinho mais de tempo, assim, que tem mais experiência e já passou por tantos cursos de inglês ou tentou diversas metodologias diferentes, qual seria a importância, né, de aprender algo novo depois de uma certa experiência, depois de uma certa faixa etária de vida? Pois é, Fernanda. Você vai entrar nos 40, eu já estou nos 40, tá? Então nós somos contemporâneas, não é? Pois é, eu vejo assim, eu sou uma pessoa que aprendo sempre, né? Estou sempre em busca de aprendizagem. Por exemplo, nesse período de pandemia, nesse período que a gente tem tido que a gente está sendo convidado o tempo todo a se reinventar, né? Então, por exemplo, as aulas, eu sou professora, então as aulas que eu dava em sala de aula presencial, em que eu sou acostumada a fazer dinâmicas de grupo, né? Tem até umas cartinhas aqui atrás, em que eu utilizo muito em sala de aula. As cartinhas estão meio que aqui de férias, porque eu não tenho utilizado mais essas cartinhas, né? Então, assim, as dinâmicas que eu utilizava, a forma de interação com os alunos, que eu era acostumada a fazer, né? Surpreendentemente, a gente tem tido que mudar essas metodologias. E aí surgiram vários convites, né? Na verdade, a gente não pode parar, porque a gente precisa continuar aprendendo, a gente precisa continuar também colocando os nossos propósitos de vida, né? Cada um de nós temos nossas profissões, nossas formações, e a gente precisa dar continuidade a tudo isso. E aí as plataformas tecnológicas, toda essa tecnologia tem nos ajudado a não parar, né? Por exemplo, em algumas faculdades que eu dou aula, em que eu ministro as aulas, né? As faculdades elas têm nos subsidiado, dando alguns suportes de como a gente mexer com as plataformas, né? Muitas plataformas já são muito intuitivas, né? Mais ou menos como a gente utiliza o celular, a gente já tem algumas plataformas mais simples da gente medir, né? Então, da gente resolver, da gente conseguir ter uma interação maior, da gente conseguir passar uma atividade em que o aluno se sinta, né, interagindo o tempo todo conosco. Então, eu vejo que a aprendizagem, ela perpassa todos esses fenômenos que têm acontecido com a gente nesses últimos tempos, né? E quem gosta de aprender, quem quer aprender, né, não vai encarar como um empecilho essa situação, né? A gente vê, por exemplo, as crianças, né? Eu tenho 2 filhas em casa, e elas estudando, e eu vendo, por exemplo, a interação que elas fazem, que a escola tem proporcionado, né? Mesmo online, como tem estimulado hoje, né? Como tem, muitas vezes eu sinto o brilho no olhar delas quando elas se encontram. É claro que é um encontro diferente, mas a motivação ela continua, o engajamento também, as atividades elas estão sendo cobradas de forma diferente, mas elas estão conseguindo dar conta, né? Então eu vejo assim, que a gente, enquanto profissional, e a gente na casa dos 40, né? 30, 40, 50, a gente precisa continuar aprendendo. Por quê? Porque é algo salutar para a gente, né? É algo salutar. Olha o exemplo aí da nossa Áurea. Ela está o tempo todo buscando a aprendizagem, o tempo todo se reinventando, né? É uma pessoa que é o tempo todo instigada, nos instiga positivamente a sermos pessoas, né, buscadoras de novos conhecimentos. Né? Então, não vai ser essa pandemia que vai nos afastar do conhecimento. Pelo contrário. Né? Eu acho que, inclusive, o inglês, eu acho que já estou respondendo outras perguntas, mas eu acho que o inglês também é uma oportunidade da gente estudar, inclusive, né, home office.
né, nessa interatividade à distância, porque a gente não vai precisar se deslocar fisicamente para poder estar com as pessoas, né? Não, sem dúvida, né? A gente tem uma nova realidade, né? Onde o inglês ele se adapta bem, né? Eu acho que qualquer aula em si, nesse conceito, tem que se reformular, É né? verdade. A gente está à distância, mas linguagem é algo que realmente a gente consegue alcançar, independente de estar perto ou estar longe, uma vez que você está em contato, né? Como a gente está aqui agora, Isso. virtualmente, mas consegue uma interação bacana, de qualidade, né? E que também utiliza essa questão do bem-estar, né? Que a gente vai conversar agora. Eu queria saber, Simone, já que você é especialista em psicologia positiva, como que a gente adequa, né, essa questão da felicidade que tanto se fala, né? A gente tem um núcleo, né, paraibano de psicologia De positiva. positivo. Queria até mandar um beijo, um abraço para a Maíra, né, e para todo o pessoal que faz parte. E queria saber de você, como é que a gente pode aplicar isso nos estudos? Pois é um reinventar constante, porque os estudos mudaram, nossas rotinas mudaram em muito, né? Então, assim, o bem-estar, como o próprio Perman fala, o próprio Martin Seligman fala, ele é baseado em 5 pontos, né? Em cinco tripés, em 5 estruturas, em que a gente vê a importância dos relacionamentos positivos, né? A importância do engajamento, a importância do significado e do sentido, da realização, né? Então, todos esses pilares da psicologia positiva nos ajudam a sentir bem-estar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que encontra significado no inglês, né? Que encontra o significado em descobrir algo novo no estudo do inglês, né? É uma pessoa que está conseguindo sentir um pouco de bem-estar nesse processo, porque está conseguindo vivenciar um pressuposto do Perman, um pressuposto da psicologia positiva, né, e consequentemente do bem-estar, que é, por exemplo, o significado, né, o engajamento, o relacionamento positivo entre as pessoas. Quando a gente está numa sala de aula, principalmente numa sala de aula de inglês, as pessoas elas vão em busca de algo a mais, né, como se elas tivessem o básico, que são as aulas normais do dia a dia, né? E que as pessoas que investem, que acreditam numa escola de inglês, elas estão querendo algo a mais, elas estão querendo um aperfeiçoamento a mais, elas estão querendo se divertir também. Então, eu vejo totalmente correlacionado com as práticas do bem-estar, né? E assim, as práticas do bem-estar, eu sempre digo que a gente precisa exercitar todos os dias, a gente precisa ir exercitando, a gente trabalha, por exemplo, com as forças de caráter, né? Em que a curiosidade é a minha primeira força de caráter. Eu utilizo muito a curiosidade, as pessoas que gostam de, pois, ter o amor aprendizado, né, também que é uma outra força de caráter. Então, elas estão sempre buscando, né, ferramentas novas, conhecimentos novos, né, para poder encontrar prazer, encontrar sensações de bem-estar, né, porque a sensação de bem-estar ela perdura mais do que simplesmente o prazer. O prazer ele é volúvel, ele vai rapidamente embora, né? Mas o bem-estar não, o bem-estar a gente sente mais as sensações de satisfação, né? De regozijo, por exemplo, né? Renata Vidal está fazendo uma pergunta aqui, investimento em uma segunda língua. Isso, Renata, né? De suma importância. Quando a gente investe, a gente vê que as pessoas que têm uma formação em inglês, né, que têm uma base em inglês, a gente, pela minha própria experiência, a gente vê que são pessoas, né, que têm uma abertura até de dimensão de mundo maior. Quando a gente fala, né, Fernanda, em mindset e crescimento, são pessoas que têm uma abertura de percepções diferentes de uma pessoa, por exemplo, que não tem, né? De uma pessoa que não consegue encarar, por exemplo, investir no inglês como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Isso, justamente, Simone, bem falado, né? Pegando o gancho do que Renato falou, a palavra-chave aí é investimento. Eu sei que nesse momento a gente pensa muito no que é essencial, né? Mas se a Isso. gente, ainda assim, tem condições financeiras, que obviamente a gente está levando em consideração, que é um investimento, ou seja, tem um gasto financeiro, mas e tem um retorno também, um retorno pessoal nesse caso, né? Então, a gente vê que através desse engajamento pessoal, então, digamos, eu sou um aluno
e eu gostaria tanto de aprender um idioma, e nesse momento meu foco é inglês. Então, Uhum. pensar nisso como um investimento em que vai ter retorno, né? Algo que no futuro eu vou poder utilizar, na minha profissão eu vou poder utilizar. Eu tenho, você que trabalha no meio empresarial também, né? Eu tenho alguns alunos que são desse meio e que me falam muito, nossa, às vezes eu preciso do inglês para poder fazer uma apresentação, às vezes é uma Isso. reunião com um parceiro, um investidor que é de outro país e a língua inglesa é a língua franca mesmo, né? E precisa, nesse momento, né, continuar os estudos e nesse sentido, né? Não pensando no gasto financeiro, mas pensando que é algo que tem retorno, né? É verdade. E aí, queria também Inclusive, aproveitar que a gente inclusive, está... Fernanda, alguns aplicativos, né, algumas tecnologias que nós utilizamos, muitas têm o vocabulário em inglês, né? Alguns não disponibilizam, por exemplo, o tradutor. Então você tem que conhecer, pelo menos, os empresários, pelo menos, assim, né, que mexem mais, precisam ter um certo domínio do inglês, né? Um certo, pelo menos tem que conseguir fazer o soletramento, que se chama o soletramento de algumas palavras em inglês para conseguir se situar e fazer algumas interpretações, não é? Uhum. Sem dúvida. Até porque, assim, dependendo do nível, né, de necessidade de cada um, só o aplicativo em si, ele não vai exercer a função que você precisa. Quer É dizer, verdade. se eu trabalho numa empresa, né, e preciso saber, sei lá, fazer uma apresentação em PowerPoint em inglês, o aplicativo não vai ajudar nesse momento do ao vivo. Então, Uhum. precisa realmente ter um certo domínio e estar praticando. Então, às vezes, de forma até personalizada, né, de algo que seja realmente relevante para o dia a dia daquela pessoa. Isso. Queria mandar um beijo para Amanda também, tá aí. O pessoal tá chegando e vão participando aí, tá, gente? A gente vai respondendo ao longo da nossa live. Outra coisa, assim, a gente tá falando muito disso, né? De um retorno pessoal, quer dizer, eu decido fazer um curso de idiomas, no caso inglês, e aí invisto em mim mesmo. E aí tem um outro lado, que a gente está falando de bem-estar, a gente já falou de bem-estar, a gente já falou de retorno financeiro, né, de uma forma que vai me satisfazer pessoalmente, né, apesar do gasto financeiro, mas eu tenho um retorno pessoal. E também tem uma outra questão que eu queria que você falasse um pouco sobre o bem-estar e o efeito que causa no nosso cérebro, né? Pois é. Uma vez que a gente está se movimentando, o que é que acontece dentro da nossa cabeça, de uma forma mais científica, né? E em que a gente está nesse contexto de aprender algo novo. O que é que isso causa? Qual é o efeito que isso causa no nosso cérebro? Pois é, eu digo sempre que o nosso cérebro ele é inteligente, mas ele também, às vezes, ele precisa de um incentivo nosso, né? Um incentivo da nossa consciência. Ele faz o que nós mandamos. Então, por exemplo, muitas vezes, alguns comportamentos repetitivos em que nós realizamos é fruto de organizações a nível cerebral, de correntes neurais em que a gente estabelece ao longo de muitos anos alguns hábitos e muitas vezes a gente não consegue se desvincular desses hábitos. Por exemplo, algumas pessoas até antigamente, né, um certo tempo, achavam que fazer inglês, por exemplo, era algo que só as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente elas teriam acesso. Né? E a gente sabe que isso é um mito que hoje não existe mais. Hoje a gente vê o inglês como uma necessidade. Então, assim, o modelo mental antigo que as pessoas tinham, era que inglês era para pessoas que tinham, né, um certo retorno, uma certa quantia financeira, um certo status social. E nós estamos vendo que, na verdade, não, esse mito ele não existe. Então, assim, muitas vezes essas correntes neurais, muitas vezes essas mentalidades que nós temos dos nossos passados, esses estereótipos antigos, eles vão ficando no nosso cérebro, interferindo nas nossas decisões e, consequentemente, interferindo nas sensações de bem-estar. Né? Algumas pessoas, por exemplo, quando estão realizando algo que gostam, né? Por exemplo, uma prática de um esporte, né? A gente está meio recluso nesses dias, né? Esses últimos dias, mas, por exemplo, dar uma caminhada ali na praia, né? Sentir a brisa do mar, por exemplo, a gente sente as sensações de bem-estar e, consequentemente, o nosso cérebro também responde positivamente a isso.
liberando substâncias emocionalmente, né, que nos trazem sensações de prazer, como a adrenalina, por exemplo, que apesar de dar excitação, mas ela traz também sensações de prazer, a oxitocina também, né? Então, quando a gente, por exemplo, está mais assim, direcionando nosso cérebro para coisas positivas, para sensações de bem-estar, né? A gente vai ter um engrandecimento muito maior, sensações muito maiores de bem-estar, do que se a gente alimentar nosso cérebro de forma de posturas negativas, de posturas que nos desagradam, por exemplo. Então, as Sim. sensações de prazer, as sensações de bem-estar, elas tendem cada vez mais a trazer benefícios para a nossa saúde. Como, por exemplo, a longevidade. Por exemplo, por que Dona Áurea, que eu sei que ela realiza atividade física 2 ou são 3 vezes ao dia? Todos os dias. Ainda continua fazendo, né? Por exemplo, na praia, que eu Todos sei que os ela tem um dias. grupo. Por que será que ela continua fazendo? Porque ela tem uma corrente neural estabelecida a nível cerebral em que consegue entender, né, que o exercício físico faz com que ela se sinta uma pessoa mais ativa, uma pessoa com mais sensações de bem-estar. Por mais que se sinta dolorido um pouquinho às vezes, quando a gente exagera, mas ela sabe que para que ela tenha uma longevidade, para que ela tenha uma saúde, para que ela tenha, né, até um desenvolvimento cognitivo maior, melhor, mais assertivo, ela sabe da importância do exercício físico, por exemplo. Então, assim, a gente Então, precisa começar a entender que o nosso cérebro, né, ele não é mais aquele órgão que as pessoas achavam anteriormente, em que ele não mudava. Já foi constatado cientificamente, inclusive, que ele pode mudar, inclusive com a mudança dos nossos hábitos. Né? E aí, por isso a importância da psicologia positiva entrar nesses aspectos, a gente começar a mudar os nossos referenciais de vida, começar a mudar nossas práticas, isso vai mudando também, vai causando alterações também nas nossas perspectivas de vida. É bem uhum. interessante isso. Não, interessantíssimo, e É, principalmente porque, como a gente vinha falando no começo, nós estamos aqui na casa dos 40. Então, falou de longevidade, né? Quem é que não quer se manter jovem o resto da vida? é verdade. É importantíssimo a gente manter, né, o nosso cérebro ativo. Então, para o público que nós temos na Blue Read, isso é muito importante. Então, são adultos, né, que têm outro ritmo. A gente está dando um exemplo aqui de Dona Áurea, mas existem muitas pessoas hoje em dia, né, É, que estão ativos aí com mais de 50 anos e isso é muito importante, a gente manter essa atividade cerebral, manter o bem-estar, como Simone falou bem, né, que gera, inclusive, me corrija, Simone, é a ocitocina, né, a a citocina, é isso. substância que gera. Então, manter essa sensação de bem-estar, de felicidade, através de coisas que são prazerosas, né? Isso é extremamente importante para, enfim, a gente continuar se mantendo jovem e saudável. É Muito bom. verdade, é muito importante. Né? E o inglês, eu acho que para as pessoas que gostam, né, é uma forma de você praticar, uma forma de você interagir, como as aulas da Blue Ridge, né, pelo que eu conheço, são aulas muito de conversação, então a gente consegue sentir mais o outro, não é só simplesmente a gente ler, não é, Fernanda? Não, não é simplesmente uma leitura. É algo que vai além, eu acho que a Fernanda vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Mas, Sim, assim, vamos falar. são aulas que perpassam, né, que a gente vai entrando meio que na cultura de cada um, né, na vida, no estilo de vida de cada pessoa. Porque do caso contrário, né, se torna desinteressante. Então, se o objetivo é atingir essa máxima, né, do que a gente está conversando aqui hoje, me sentir parte de um todo, me sentir, como a gente costuma dizer, né, a nossa escola ela se assemelha a um clube. Então, um clube de É, conversação é um clube de leitura, é um clube de encontros com outras pessoas, de cultura. Então, é realmente especial. É uma visão diferenciada, como a gente costuma dizer, porque pensa muito nessa faixa etária. Como se a gente pegasse aí o ensino para crianças e adolescentes, que é tão específico, né, e é tão delicado no tocante de que é desenvolvido especialmente para aquela faixa etária, e a gente fazer também o mesmo olhar, a mesma dedicação para a o faixa etária público. que já é mais avançada no sentido de Uhum. experiência, né, em que não estamos falando de crianças e adolescentes, mas por que não com o mesmo cuidado, com o mesmo olhar, né, para que a gente consiga aí continuar vivendo com saúde, né, que é o mais importante. Que é o mais E importante.
socializando, né? Conversando com outras pessoas, se divertindo, né? Acho extremamente importante a gente pensar a partir da nossa faixa etária em diante aí, É, com essa qualidade de vida, né? é. É o objetivo que a gente tem. E lembrando que a gente já tem nossa vida profissional, já está em processo, já está construída, já está meio que consolidada. Né? Nós agora, se nós quiséssemos agora começar a nossa vida profissional, né? Digamos, a partir de agora, a gente iria sentir muita dificuldade, porque a gente está meio que do meu caminho para quase chegando no meu caminho de vida, né, Fernanda? Então, assim, quando a gente se propõe a fazer um curso na nossa faixa etária, né, a gente só quer que a gente quer a troca de informações, a gente quer algo que nos relaxe, a gente quer algo que nos conecte com as pessoas, a gente quer conhecimento novo, a gente quer uma viagem, né? A gente quer algo que que não seja mais fonte de retirada das nossas energias. Pelo contrário, algo que nos agregue mais ainda, né? Enquanto Uhum. pessoas, enquanto profissionais também. Simone, você falou assim, né, da retirada de energias. Isso. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra sobre essa questão, né, da gente meio que se sabotar, ter pensamentos que são pensamentos que não são muito legais, né, da gente de roubar essa energia que é nossa. Eu queria Verdade. que você falasse um pouquinho a respeito de qual seria uma boa dica, né, para quem está nos assistindo e poder passar para outras pessoas, inclusive, que tem o perfil dos nossos alunos, para lidar com as emoções nesse período que a gente está de isolamento, né? Pois é, um beijo, Penha. Penha acabou de entrar. Penha também é da faixa etária dos 40. Certo, Penha? Não precisa, ninguém vai lhe ver, então não tem problema. Mas, por exemplo, mas, pois é, Fernanda, nós vivemos sendo alvos de sabotadores emocionais, né? O que são os sabotadores emocionais? São as nossas emoções mesmo, que muitas vezes vão querendo nos colocar para baixo. Olha, 53, tá vendo? Eu não disse, Fernanda. Um abraço, Não tem quem diga, viu, Fernanda? Ela é tipo Áurea, vive fazendo exercício, super atleta, né? Graciela também é outra amiga minha, também já deve estar nas faixas dos 40, né? Então são pessoas que vivem o tempo todo, né? Bem assumidas, tá vendo? Ó. Então são pessoas que sabem muito da bem. importância aí. Sabe? Tem umas dorezinhas aqui, outras dorezinhas ali, né, Graciela? Mas a gente vai se auto-superando. E assim, por exemplo, muitas vezes nós não continuamos exercendo, fazendo nosso exercício físico, ó, 50. Ok, Graciela. Porque muitas vezes nós fazemos, assim, a gente dá muito ouvido aos nossos sabotadores. Por exemplo, não sei se acontece com você, Fernanda, mas acontece comigo. Começa uma chuvinha, a gente acorda de manhã, tipo 6 horas da manhã, começa aquela chuvinha, aí você faz, eu não vou caminhar hoje não. Ou não, amanhã vai amanhecer com sol, né? E amanhã eu vou. Amanhã não tem problema de eu deixar de ir hoje para ir amanhã. Eu vou dormir mais um pouquinho, né? E aí chega outro dia e a gente repete o mesmo comportamento. Então, muitas vezes, esse sabotador, que é uma sabotagem, né? Às vezes a gente fica querendo ficar mais na cama, mas fica o tempo todo nos sabotando para que a gente não dê um passo adiante, né? E esses sabotadores emocionais, que, por exemplo, tem vários tipos de sabotadores emocionais. A gente tem um sabotador emocional que é o crítico, que é aquela pessoa que vive o tempo todo, né, se autocriticando. Nós fazemos um pouco disso, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres, por exemplo, com relação ao aspecto das vestimentas, a gente é muito crítica. Será que esse cabelo tá bom? Né? E tem pessoas que se deixam muito se envolver, se deixam muito fazer com que esses sabotadores criem uma dimensão enorme na vida da gente. E muitas vezes a gente não vai se dando conta, né, da pressão, dessas pressões, desses pensamentos nocivos que nos desagregam, né, não nos possibilitam crescimento. E o mais interessante de tudo isso é que todos nós temos esses sabotadores. Né? Fernanda tem os dela, eu tenho os meus. Em momentos de pandemia como esse, por exemplo, esses sabotadores eles atacam mais. Por exemplo, tem um que é o inquieto, que é aquela pessoa que começa vários projetos e não consegue terminar nenhum. Né? Às vezes a gente tem várias frentes de trabalho e às vezes a gente não consegue dar continuidade aos projetos que a gente se propõe a fazer. E o inquieto possibilita que a gente fique trafegando por várias áreas de atuação sem
dar continuidade, sem dar finalização aos projetos iniciais, por exemplo. Então, esses sabotadores, eles nos atrapalham, como eu falei, né? Todos nós precisamos ter. Eu digo que são sabotadores emocionais, todos nós temos desde a infância para que a gente sobreviva, inclusive, no nosso meio. A gente precisa ter, de certa forma, esses sabotadores, porque a sociedade faz com que a gente fique o tempo todo nos modelando, né? Para ser aceito, eu preciso ter tal e tal comportamento. Se eu não for, se eu não assumir esse comportamento, as pessoas não vão gostar de mim. Né? E muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer o retorno, a gente quer o reconhecimento dos outros, o reconhecimento que os outros façam diante da nossa vida. Né? E aí a gente vai entrando, às vezes, nesses processos de sabotagem, que vai nos minando, impossibilitando de crescimento, impossibilitando o nosso crescimento. Né? E nessa época de pandemia, o crítico está mais forte. Né? Por exemplo, às vezes você está querendo, às vezes, dar uma descansada. Home office a gente trabalha, parece que muito mais. Né? Eu tenho a sensação que eu trabalho muito mais. Então, muitas vezes, o crítico, às vezes você quer dar uma relaxada um pouquinho, né? Uma descansada, até dormir um pouquinho à tarde, já que você está em casa o tempo todo. Mas seu crítico não permite. Não porque você tem que terminar aquela atividade, não porque você vai ser cobrada, não porque você agora está procrastinadora. Né? Então, a gente precisa começar a dialogar melhor com esses sabotadores. Né? Começando a identificar, entender que na hora que o crítico ele nos afeta, né? Na hora que, por exemplo, um procrastinador também, um inquieto, né? Por exemplo, um hiperrealizador, que é aquela pessoa que só encontra valor em si mesmo se os outros reconhecerem. Se os outros não reconhecerem, você acha que você não tem valor nenhum. Então, esses sabotadores, eles vão minando as nossas energias e a estratégia é a gente identificá-los, começar a utilizar, por exemplo, a psicologia positiva, né? A gente utiliza as forças de caráter, por exemplo. As forças de caráter, você identificando quem realmente você é, você vai começando a dar um certo direcionamento, a dar um diálogo, assim, aí você vai começando a conversar. Não, agora eu não estou sendo procrastinadora, não. Agora eu estou cansada, eu vou descansar um pouco. E daqui a um certo tempo, vou delimitar o tempo, né? E quando o despertador tocar naquele exato momento, eu vou me levantar e vou seguir minha vida adiante. Então, a gente precisa começar a interpretar, começar a administrar melhor, né, essas situações, porque essa pandemia tem tirado a gente de tempo, né, em algumas situações, mas nós também temos outras, às vezes as situações do dia a dia também vai, muitas vezes, minando as nossas energias. Então, a gente precisa começar a identificar, né, e utilizá-los a nosso favor. Verdade, Simone. Você falando aí de sabotadores, sabe o que é muito famoso nas escolas de inglês? É o tal do o inglês é tão difícil, eu não consigo aprender mais. É verdade. Então, esse é um famoso, um grande sabotador que a gente percebe nos alunos e a gente vê insegurança independente de quem quer que seja. Então, a gente percebe que muitas pessoas, né, isso independente de faixa etária, ou de origem, enfim, mas as pessoas em geral têm essa insegurança e às vezes até vira uma crença, né, como se costuma chamar na psicologia, que é aquela ideia que ela reverbera dentro da sua cabeça e você não consegue superar, como você falou, não consigo excluir esse sabotador e precisa ser identificado. Então, quando um aluno chega e fala, mas eu não vou... Outro dia eu encontrei com uma pessoa que é nossa aluna, e aí ela disse, mas eu não vou aprender mais. Eu não vou aprender mais porque eu já passei de X anos, já tenho uma certa idade, não vou conseguir. E a partir do momento que a gente começou a conversar, eu, sem querer, convenci de que é possível. Porque independente de qualquer coisa, o mais importante é isso que Simone falou. É você se identificar quais os sabotadores que você tem, e fazer com que você comece a reverter esse pensamento negativo em um pensamento positivo, né? E você consegue enxergar que existe sim a dificuldade, existe, mas que é possível superar essa dificuldade e a partir do momento que você identifica, é algo meio engraçado de pensar, né? Porque eu penso em algo clínico. É como você pegar assim, uma pinça, aquele pensamento negativo eu vou retirar e vou substituir por um outro positivo. Eu olho para o problema da mesma maneira, não é isso, Simone?
Isso, mas eu consigo projetar aí soluções e não pensar apenas na dificuldade, né? isso, é. Então, pensando no aprendizado de língua inglesa, por exemplo, a gente costuma dizer, a gente que é professor de formação, que o inglês, ele é, na verdade, até muito mais fácil do que o português. E tem gente que não acredita. A gente acha que não, mas português é muito mais fácil. Gente, a gente é tão privilegiado de ter nascido no Brasil, porque eu fico me imaginando às vezes, sabe, Simone? Se eu fosse uma pessoa de um outro país qualquer que tivesse que aprender português no Brasil, ia ser muito difícil. Então, assim, a gente é privilegiado de estar aqui, né? De saber uma língua muito difícil e aprender uma língua até muito mais fácil, onde a gente tem estruturas mais simples, conjugações de verbos únicas, que não tem muita desdobramento, não tem desdobramento como na língua portuguesa. E aí é a questão de encarar realmente. Talvez exista uma dificuldadezinha ali, né? Uma crençazinha que foi feita lá no Uhum. passado, Um mas estereótipo, que né? mas há como corrigir isso daí e realmente aprender. E é prazeroso quando a gente tem, né, essa visão de que a gente consegue ver de forma positiva as dificuldades que a gente tem. E na situação aqui que a gente está conversando, né, em aprender um idioma. Então, foi bem interessante essa conversa que eu tive com essa aluna. Fiquei muito feliz depois dela dizer, não, realmente você tem razão, eu vou conseguir aprender. Você está É, falando umas coisas aí que fazem sentido, e a gente está falando justamente disso, de como a gente pode encarar essas dificuldades e superar. pois é. Muito Passou, bem. passou uma amiga minha, Patrícia, ali, e ela colocou a interrogação, né? E aí, Patrícia, nós estamos falando de uma escola de inglês para pessoas, né, acima dos 40, 50, que é o seu caso também. E ela gosta de inglês também. Ele é uma pessoa que trabalha com café, uma pessoa que faz workshops maravilhosos de café, né? Ela explica da onde vem o café, ela faz toda uma experienciações, que não deixa de ser o inglês. Com o inglês a gente experiencia novas situações, não é, Fernanda? Isso, E, isso. e esse é verdade. Então, assim, muitas vezes um dos problemas da gente não dar continuidade, olha, ela tá brincando. A gente não dá continuidade ao nosso inglês, muitas vezes por conta da falta de motivação da gente, né? Porque a gente já teve algumas experiências não bem sucedidas, né? E muitas vezes a gente acha que todas as escolas de inglês elas vão ter o mesmo formato, né? Eu já passei por Pois é. algumas e muitas vezes é a falta de personificação da oferta de como eles nos oferecem o produto que me desengaja, por exemplo. E muito é a questão da desmotivação, muito é a questão emocional que interfere para que você vá se desengajando. É por isso a importância da Blue Witch trabalhar com as emoções positivas, com a psicologia positiva. Isso. Sabe, Fernanda, a Tem outra importância de a gente falando conseguir, aqui. sim, Tem outra ter falando essa aqui, crença. desculpa, Simone. Tenho crença limitante com inglês. Pensa, tá no lugar Pois é. certo. Vamos trabalhar É, essa crença. na verdade, muitas pessoas têm essa crença, né? E essa crença foi formada desde a época da nossa infância, né? Às vezes a gente na adolescência. Então a gente tem esse estereótipo aí, né? Nos desfavorecendo, mas a gente tem visto quantas pessoas com uma certa idade já, né? Pessoas com uma certa maturidade, elas aprendem inglês, né? E falam muito bem, por sinal, né? Sim. Simone, eu falando um pouquinho da Blue Beach, né? Vou abrir um parêntese aqui. E vou me pegar como exemplo, tá? Se vocês aí me permitirem. Eu, quando era criança, eu não era boa em inglês, tá? Não queria dizer isso para você. Era Eu mesmo, tive essa Fernanda. fase na minha infância, né? De Tá chegar com nota vendo? baixa, assim, lá nos Ótimo, meus excelente experiência, então. os meus 6 anos, 6, 7 anos, porque assim, a gente sempre teve uma cultura em casa de valorizar bem o idioma, né? Eu agradeço a dona Áurea por isso, porque eu tive o privilégio realmente de iniciar cedo em curso de idiomas. Então, existia, para quem não sabe, sou natural de Brasília, e aí lá a gente tinha uma escola chamada IB, que era o Instituto Britânico de Inglês, Uhum. e que era uma espécie de cultura mais subsidiada pelo governo britânico. Então, eu só tinha professores nativos,
e porque era uma instituição, né, uma organização diferente, mas meus colegas não tinham esse privilégio, né? Eu estava num colégio muito bom, estudei em colégio marista, mas aí quando foi um determinado ano, a gente teve inglês na escola, começou a ter inglês na escola, e naquela época não se tinha muita informação a respeito da qualidade do ensino e outras metodologias e tudo mais, né? E acabou que eu saí desse inglês britânico e fiquei só com o inglês da escola. Então, nessa fase, eu tive uma defasagem enorme, né? Em que eu não conseguia acompanhar o ritmo do que tinha, né, de inglês, e fui uma aluna mediana ali, naquela época. E aí, eu digo isso a todos os meus alunos, eu fui uma aluna que no começo, para o tal do verbo to be entrar na minha cabeça, demorou. Como para muita gente. E aí, o que acontece? Com o passar dos anos, quando eu comecei a perceber, como estudante de letras, porque resolvi ser professora por vocação, eu pude escolher português e inglês. E aí, o que foi que eu escolhi? Inglês. Porque eu queria aprender. Meu maior sonho era aprender inglês. Eu achava lindo a pronúncia, o jeito que as pessoas falavam. Uma coisa que sempre me revoltava quando eu era criança é o tal do vídeo dublado, né? Não conseguia assistir filme dublado. Então, eu queria assistir o original, achava interessantíssimo. Eu acho que isso foi o que mais me instigou Te motivou. para aprender inglês. Exato. E as músicas também, né? Acho que todo mundo tem essa coisa com música. Quero saber o que está sendo dito ali naquela música. Eu quero não traduzir, mas entender o contexto daquela música e tal. E assim como todo mundo foi dessa forma. Só que, com o passar do tempo, estudando letras, eu fui percebendo, inclusive ontem foi o dia do profissional de letras. Mandar um beijo, um abraço para os meus colegas de letras que estiverem aí assistindo. E aí a gente começa a ver que, na verdade, porque metodologias, elas foram modificando com o tempo. Então, a forma como se ensinava antigamente, ela não é que era equivocada, mas era o que tinha para aquela época, né? E a gente tinha que se contentar com aquilo, porque era aquilo que existia. Isso. À medida que o tempo foi passando, a educação, ela foi evoluindo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem metodologias diferentes, né? E para pessoas diferentes. Então, existe um estudo específico sobre diferentes formas de aprendizagem, né? E que isso também pega um ganchinho da psicologia, pega um ganchinho da pedagogia, e a gente começa a perceber que as pessoas, elas têm formas diferentes de aprender. Então, por isso, todo curso que se preze, ele precisa atender essas demandas diferentes, né? Então, como curso para adultos, a gente tem que pensar que cada um aprende de uma forma. Às vezes, alguém é mais auditivo, então eu vou aprender músicas de cabeça, vou saber o significado dessas palavras. Às vezes, é uma pessoa que consegue ler com muita facilidade. Às vezes, é uma pessoa que precisa tocar as coiss, que é o sinestésico. Então, através de uma brincadeira, de um jogo, de algo que seja mais Lúdico, né? prazeroso no sentido de lúdico. Então, uma culinária, de repente, ou um café. Então, são situações em que nunca vou esquecer, né? Então, é interessante, porque a partir disso, a gente consegue modificar a forma de aprender. Então, por isso que eu digo que não é impossível, né? Aprender depois de uma determinada faixa etária é totalmente possível, e isso vai depender muito do que você quer, qual é o seu propósito. Qual o seu Então, tem objetivo? gente que quer isso, qual é o seu objetivo e principalmente o seu vínculo afetivo com isso, né? Que é extremamente importante. Então, qual é a sua história com o inglês? Eu acho isso até tema para uma palestra, sabe, Simone? Com certeza, né? Qual é a sua história com o inglês? Você decidiu aprender por quê? Então, cada um tem realmente o afetivo com a língua e uma história de amor e ódio. Eu tenho certeza que quem está assistindo está se identificando com o que eu Algumas tô falando. pessoas têm comentado aqui, Fernanda, né? Dizendo que tem dificuldade, né? Que eu tenho, Jean está falando, né? Eu também tenho dificuldade. Aí Maíra Leitão está dizendo assim, que de vez em quando caio na autossabotagem. Todos nós, Maíra, todos nós caímos nessa autossabotagem. O interessante é que a gente perceba essa sabotagem, né? E que a gente consiga conversar melhor com isso, né?
e conversar Uhum. utilizando as técnicas. Aí a gente teria que fazer uma outra palestra, Fernanda, para utilizar algumas técnicas de como a gente lidar com esses sabotadores. Isso. A timidez, que Jean falou também, pode ser um problema. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho duas filhas que fazem inglês, uma é mais tímida do que a outra. Né? E eu percebo que o rendimento dela, da que é menos tímida, ela se posiciona, ela fala, ela interage, ela inclusive ela fala melhor, né? Fala com mais fluidez, com mais meio que sem pensar nas correlações, do que a mais tímida. Porque aí a timidez faz com que a gente não ouse, faz com que a gente, o Uhum. sabotador crítico fica o tempo todo na nossa cabeça. Você vai errar, né? Você vai errar, e se você errar, as pessoas vão, digamos, rir de você. Enquanto a outra, Sim. que enfrenta melhor a timidez, ela se joga, né? Se errar, errou. O que é que tem? Eu sempre digo aqui, a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo, vocês têm tempo para aprender, vocês têm tempo para errar, a hora de errar é agora. Né? Então a Isso, a gente. gente está falando, né? É difícil falar. Essa questão de timidez. Acho que Lúcia falou também a respeito do sonho, né? O Ah, sonho de é. falar inglês. Então, assim, essa questão da timidez, ela é realmente existente. A gente não está dizendo que não existe. Mas a Isso. forma como a gente lida com isso é que é o Uhum. X da questão. É o segredo de tudo. É. Tanto para o aluno, que está se expondo, entre aspas, né? Está ali, como eu agora, como Simone agora, está aqui falando ao vivo, né? É uma forma de exposição. E, ao mesmo tempo, quando você está em sala de aula ou uma sala online, que é o caso, a gente está se expondo também de uma certa forma, mas num modo mais controlado. Você está entre Uhum. colegas. Então, a partir de um combinado, e aí, nesse momento, entra o professor, né, como condutor aí dessas emoções todas que todos estão sentindo, e aí cabe a ele desenvolver realmente eu já vou falar em inglês aqui, environment, um ambiente, né, para que É. seja agradável, para que as pessoas se sintam confortáveis. A partir do momento que você É. se sente bem no ambiente, mesmo que você erre, não vai ser nenhum problema para você. Porque uma coisa que a gente tem estudado em educação positiva e aí eu falo como estudante de educação positiva, não como especialista, porque eu não sou ainda, mas uma paixão que eu tenho pela educação positiva, porque é justamente essa forma de ter olhar esse olhar diferenciado sobre o problema, como eu já tinha falado antes. Então, a partir do momento que eu estou inserido em um ambiente, enquanto aluno, que é agradável, e eu me sinto bem, a partir do Uhum. momento que eu erro, mesmo que eu saiba que ainda tem a dificuldade ali, mas eu não vou me incomodar tanto, porque o problema não é mais o erro. O problema não é estar expondo que eu não sei falar muito bem, ou minha pronúncia não é muito boa, ou de repente eu não sei concordar os verbos muito bem. É simplesmente parte do processo. Então a gente Uhum. precisa mudar um pouquinho essa visão de que o erro ele é ruim, né? Ele não é ruim, ele só faz parte do processo. E é Isso. a partir do erro que a gente melhora. Aprende. Imagine, né? Se a gente nunca errasse, como é que a gente melhoraria algo que a gente nunca errou? Então, a partir do Verdade. momento que eu erro e eu percebo meu erro, né? Que aí eu tenho uma consciência de que eu errei, aí eu quero ver você errar de novo. Não erra mais, não, né? E a forma como vai ser corrigido, a forma como o professor vai se debruçar em relação a esse assunto, abordar o aluno em sala de aula, enfim, são situações em que realmente aí exige um toquezinho de delicadeza, né? Uhum. Um olhar atencioso Uma por parte do empatia, professor, não é, Fernanda? exato, para que seja realmente assim, de uma forma natural e positiva, né? Que não Isso. haja nenhum problema com relação ao errar, né? Ou se sentir inseguro ao É. falar. Ô, Fernanda, Muito bem. hoje em dia, não só as músicas, né? Antigamente a gente queria escutar as músicas, a gente queria entender as letras de música. Hoje em dia, muitos jovens fazem inglês para assistir as séries sem legenda, né? Muitos, inclusive, têm desenvolvido muito o inglês assistindo as séries sem, né, a legendazinha embaixo. Já Uhum. são outros estímulos, já são outras necessidades também. Né? Então, São nós. técnicas, né? É, E a partir do momento, assim,
de acordo com o nível, né, que cada um tem, que isso também precisa ser respeitado, né? Você vai se desafiando. Uma hora você está assistindo o áudio original, mas a legenda em português, depois você troca para inglês, depois de um certo tempo, você já sabe o contexto do filme e você se testa, né? Coloca só inglês sem legenda nenhuma. E isso é muito importante. A gente vai trabalhando ao longo das aulas, né? Essas técnicas, essas formas da gente aprender melhor e com mais prazer. Simone, o nosso tempinho está terminando, infelizmente, porque Falta a 5 gente minutos, eu acho. bastante assunto, né? Mas uma hora é muito pouco para tudo isso. Verdade, Então, eu queria convidar a todos que estão participando da nossa live para indicarem alguém, ou você que estiver assistindo e se encaixa nessa faixa etária aí, de uns 30 até 100 anos, porque a gente, o céu é o limite, né? A Verdade. Blue Ridge ela foi pensada para alunos com mais de 50 anos, mas a gente está abrindo turmas com pessoas mais jovens do que 50 anos. Passou uma outra né? amiga minha aqui também, Stefane. Vamos, Stefane. Ela é jornalista, então ela precisa fazer inglês. Vamos juntas? Então, olha só, a partir da semana que vem, nós vamos, toda sexta-feira, tá? Ter um encontro, mas dessa vez um encontro privado, para aulas online. Então, quem estiver interessado, procura a gente pelo privado, tá? No direct, ou então pelo telefone que tem aí na bio, e pode falar com a gente para fazer a inscrição. A sexta-feira que vem ela vai ser gratuita, não vai pagar nada. Então, indiquem para quantas pessoas vocês quiserem, a gente só precisa ter o contato dessa pessoa, tá? Seja o telefone, o e-mail, o mesmo WhatsApp, para a gente poder entrar em contato e a partir de então a gente vai ter esses momentos para a gente, enfim, desenvolver tudo isso aí que a gente conversou com Simone e colocar em prática essa positividade toda. A gente está num momento em que a gente realmente precisa ter esse tipo de pensamento, né, em voga aí na vida, né, e ocupar a nossa ociosidade, vou colocar dessa forma, já que a gente está isolado, né, fazer com que isso seja produtivo e prazeroso. Né? E a gente está aqui à disposição. Então, isso. Quero mandar um beijo também, Fernanda, para Ana. Ana, lá do curso de Psicologia Positiva. Não sei se você lembra, mas a Áurea conhece. Passou por aqui também, né? Então, assim, gente, vamos nos unir, vamos começar a quebrantar esses estereótipos que não existem mais, né, Fernanda? Não existem mais. A gente tem condições de dar continuidade a essa aprendizagem, né? De uma forma mais tranquila, de uma forma tranquila. Até a distância, talvez facilite, sabia? Porque a pessoa, talvez, se não quiser abrir a câmera, ela não abre, né? Ela pode ficar só escutando, fazendo a experiência, né? Sem necessariamente se expor. Exatamente. Então, assim, ia ter até um bom momento, né, para estar inserido, né, de uma forma social, conhecer novas pessoas nesse momento, dividir essas dificuldades juntos, superar essas dificuldades juntos também, né. A Blue Media, antes de mais nada, ela é um ambiente para isso, é um ambiente social para que os adultos possam se encontrar e praticar o inglês, que é algo tão gostoso, né, para quem é fã realmente, para quem gosta de viajar, apesar de a gente não poder viajar nesse momento, mas há outras formas de viajar, a gente sabe disso. Com certeza. Não necessariamente a forma presencial, mas a gente pode conversar, a gente pode se divertir juntos, tá bom? Fica o convite para todos vocês. Queria fazer meu agradecimento a Simone. Eu que agradeço, Simone, Fernanda. mais uma vez. Sempre bem-vinda. É sempre um prazer. Sempre um prazer estar com vocês, né? E o Núcleo de Psicologia Positiva Paraibano, ele continua firme e forte, né? Estamos com o Café Positivo também, que você estava ontem conosco. Foi muito bom tê-la conosco ontem. Maravilhoso. Né? Vão lá, tá, gente? Maravilhoso. Pois é, vamos outras então. Discussões importantes a respeito da psicologia positiva, muito importante. E como a gente tem, como a gente tem crescido, né? Como a gente tem crescido enquanto pessoa, enquanto profissional. Boa noite, Juliana, minha cunhada, né? Vamos aprender inglês. Então é isso. A ideia da gente é que a gente possa cada vez mais, né?
fomentar energias positivas, fomentar elementos positivos para que a gente se transforme em pessoas melhores. Eu que agradeço, Exatamente. Fernanda. Estou à disposição sempre. Obrigada, Simone. Nós agradecemos. A Dona Aura está aqui agradecendo também. E, enfim, estamos à disposição. E vamos encerrando, gente. Um beijo a todos. Um beijo bem Boa grande. noite. Boa noite. Boa Fiquem sexta-feira. bem. Amém. Amém.